Hoje é dia 13 de maio e daqui a 3 meses eu vou estar fazendo um ano de pós-graduação, de mestrado, né, em ciência da computação. Quando eu entrei no meu mestrado há um ano atrás, eu sinceramente não tinha ideia de como ia ser essa pós-graduação. Até porque a minha formação primeira, ela foi em física médica. Apesar da física médica ela ter todo esse contexto de, tipo assim, rotina clínica, né, digamos assim, onde você faz uma residência, você presta serviço pro hospital, seja através desses setores de radioterapia, ou setor de radiodiagnóstico, ou setor de medicina nuclear, a gente também tem uma vertente de pesquisa que ela é muito ampla, ela envolve muitas coisas, vai desde a física teórica, passa pela física computacional e também passa por aprendizado de máquina, aprendizado profundo, ciência de dados, entre outras coisas, né? Imagina que a visão computacional, que hoje em dia é, digamos que a cerne de toda a minha dissertação, ela também faz parte disso. Ela faz parte disso e ela é muito importante na física médica porque imagina que a gente lida com a fronteira do processamento de imagens. Hoje em dia, todo esse pipeline envolvendo processamento de imagens, ou seja, você fazer enhancement, você segmentar uma imagem, você reconhecer padrões presentes em uma imagem, ela se dá pela visão computacional, que se dá pelo aprendizado profundo. Então, quando eu entrei, né, nesse mestrado e, digamos que, decidi qual vai ser o tema do meu projeto de pesquisa, imagina que não foi à toa. Aliás, eu tenho muito conforto nisso que eu faço. Então, hoje, né, eu vou falar um pouco sobre como que foi esse primeiro ano, né, digamos assim. Não deu ainda um ano, mas eu já vou dar alguns feedbacks, porque eu acabei pensando sobre isso hoje. E, sinceramente, eu acho que eu aprendi muita coisa. E o Eduardo de hoje, com certeza, não é o mesmo de um ano atrás, né? Eu, com certeza, tenho muito mais confiança. Eu, com certeza, sei muito mais sobre computação como um todo, e além disso tudo, eu sei sobre, aliás, eu sei ainda mais sobre processamento de imagens e sei ainda mais sobre visão computacional, né, a nível de aprendizado profundo. Então, eu vou citar algumas coisas aqui que eu aprendi e eu vou contar algumas histórias que eu acho importante e é muito relevante, e eu espero que você esteja vivendo uma coisa parecida na sua pós-graduação. E caso, né, você não esteja fazendo uma pós-graduação ainda, ou você pensa em mudar de área, ou você pensa em seguir em uma pós que ela não é diretamente o seu curso, mas ela tem a ver com alguma coisa que você quer fazer e que você tem noção, saiba que eu sou um exemplo que pode, digamos que, te confortar, né, digamos assim, porque, assim, eu saí da física médica, não tinha ideia sobre o que era ciência da computação, e hoje em dia eu sinto que as coisas elas se conversam, apesar de, obviamente, serem áreas diferentes. Porque, querendo ou não, a física médica, o desenvolvimento de tecnologia e AI, né, como um todo, são coisas que estão na fronteira de conhecimento e, querendo ou não, existe uma interseção entre elas. Bom, a primeira coisa que eu aprendi, sinceramente, foram coisas bem básicas que, sinceramente, não envolve muito disciplina aqui. Aliás, eu não vou focar em nada que esteja correlacionado com matérias que eu fiz aqui, até porque talvez eu faça um vídeo sobre isso, falando melhor, né, sobre essas matérias que eu acabei pegando, né, e que foram muito úteis também, tá bom? Entretanto, aqui eu quero focar sobre os aprendizados como um todo que são úteis para mim como pesquisador, porque eu aplico na minha pesquisa diariamente e, querendo ou não, são coisas novas que eu aprendi que, por mais bobas que fossem, talvez a visão de alguém que já esteja inserido na ciência da computação, para mim, que, pô, saí da física médica, não tinha muita noção sobre programação, e aí depois que eu fui realmente me debruçar sobre isso melhor, né, digamos assim, eu sinto que foram coisas cruciais, né, e que mudaram a minha perspectiva. E a primeira coisa foi realmente acessar as coisas online. Porque assim, ok, parece muito bobo, né? Parece que eu sou um idoso e que não tenho noção de como usar o Google. Mas na verdade, quando eu fui conhecer o meu laboratório, eu conheci um pós-doc, que querendo ou não virou um colega meu. Eu sou muito grato a ele, porque ele e entre outros pesquisadores ali, eles me, tipo, ajudam muito, então eu sempre tento me apoiar neles, né? Tipo assim, não fazendo com que eles façam as coisas por mim, mas obviamente sempre consultar, principalmente quando envolve tipo código ou alguma coisa assim. E uma das coisas que ele me introduziu foi o SSH, porque tipo assim, a gente tem inúmeros servidores, tipo assim, acho que são uns 23 mais ou menos, ou mais do que isso,
servidores, e esses servidores, eles servem para que a gente possa, então, rodar esses modelos online. Porque imagina que, por exemplo, o meu notebook, apesar dele ter uma placa de vídeo, ela é integrada, ela não é dedicada para vídeo e principalmente para visão computacional. E nesse gerenciamento desses modelos grandes, né, digamos assim, que são, digamos que, backbones pré-treinados, muitas vezes eu preciso realmente de máquinas que tenham uma quantidade de VRAM até que significantemente alta. Eventualmente, eu tive que me forçar digamos que, aprender isso, né? E esse pós-doc mostrou para mim como fazer isso, entre outras pessoas ali, claro. Isso é muito útil e eu uso isso bastante. Tanto é que, tipo assim, eu tento sempre estar presencialmente no laboratório, porque ali eu aprendo muito. Eu tenho esse pós-doc e outro doutorando que sempre me ajudam, sabe? São, mano, pessoas fenomenais, pessoas que é muito legal conversar, a gente troca muita ideia, e às vezes saem, tipo, ideias dali que podem virar alguma coisa, e realmente com eles ali eu sinto que eu aprendo muito, e aliás, eu sou muito grato todos os dias, porque são apoios que, tipo assim, se eu não tivesse eles, eu acho que ia ser muito hard working para mim, então foi uma facilitação do cacete. Então, aliás, se você não vai pro seu lab, vá. Eu acho que você precisa, principalmente se você tem um ambiente como esse, porque muitas vezes esses veteranos, a gente pode até ter medo deles, ou sei lá, a gente pode até ficar com receio de, tipo, querer conversar, mas na verdade eles, assim, se for uma boa pessoa, né, claro, saiba que você vai aprender muito. E ele me apresentou esse SSH, então eu consigo acessar todos os, assim, não todos, mas aqueles servidores que estiverem disponíveis para mim, eu consigo acessar e rodar os meus modelos. Isso é muito prático, isso é muito legal. Isso facilita muito o meu trabalho e me impede de eu ter que pegar um ônibus por uma hora, sabe? Eu ter que ir lá, ficar lá no computador lá do lab, e aí é tudo mais prático. São aprendizados que parecem triviais, mas para mim era do outro mundo, mas quando eu fui forçado a fazer, eu aprendi rapidamente e foi muito, tipo assim, foi uma quebra de galho muito, 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 muito boa. E a segunda coisa, e eu sou muito grato, né, na verdade, que eu aprendi foi a como otimizar os meus modelos, porque imagina que eu não estava tão familiarizado com a visão computacional como um todo, né? Então, por exemplo, esses algoritmos de aprendizado profundo, por exemplo, como as CNNs, para eu extrair essas características dessas imagens e jogar para o meu espaço latente, para então realizar todo esse processo de aprendizado e aí, né, de fato, cuspir alguma resposta, né, de classificação, por exemplo. Inicialmente, eu começava a montar os meus modelos de uma forma muito rudimentar. Às vezes, modelos que eles eram muito rasos, eles eram modelos que muitas vezes eles não eram otimizados, então eles não tinham otimizadores bons, eles faltava algumas partes ali no código que ajustavam, no caso, essa procura por esses ótimos globais, entre outras coisas. Então, todas essas coisas a mais que eu aprendi sobre a parte de tipo sintaxe mesmo, sabe? O que eu posso utilizar de tipo, ferramenta que pode auxiliar nesse processo de aprendizado. Tudo isso eu aprendi com eles também, e isso quebrou um galho do caramba. Eu ainda estou rodando alguns modelos que deram errado, mas não por conta dessa parte de aprendizado, mas por outra parte que eu também aprendi, que foi fazer uma lógica. Quando você vai montar uma pesquisa, imagina que você tem que seguir uma lógica. E antes eu não seguia essa lógica. Antes eu só, tipo, tentava criar esses modelos e sair implementando e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, na verdade, depois eu até repensei sobre isso. E assim, não somente conversando com eles, mas conversando com o meu orientador, etc e tal. E também lendo alguns artigos. Eu também aprendi a montar pipelines na minha cabeça. Eu, digamos que aprendi, de alguma forma, a montar fluxos, né, que seguem uma lógica e que ajudam todo esse processo de aprendizado. Então, por exemplo, a fazer uma análise exploratória de fato, né, sem ser uma coisa muito simples, a também dizer se essa base de dados ela é desbalanceada, o que me leva a tomar certas medidas durante essa etapa de aprendizado para ponderar, por exemplo, essas classes e talvez auxiliar e evitar que esse modelo ele tenha muito viés. Ou talvez até mesmo eu partir para um data augmentation, né, visto que eu estou trabalhando com imagens. E então, assim, foram inúmeros aprendizados nesse sentido. E isso, aliás, se concretizou hoje. Hoje eu tive que fazer um grande data augmentation com uma base de dados que eu estou trabalhando agora,
porque ela é extremamente desbalanceada, e é isso que eles falam na literatura, então isso é uma coisa que eu tinha que fazer, e eu fiz, e tipo assim, eu fiz com um êxito, assim, sabe? Foi uma, assim, talvez uma tarefa que para mim, um ano atrás, fosse chata, hoje foi super legal, e hoje eu consegui fazer com êxito e foi muito bom, e agora eu tô treinando esse modelo aí que vai levar umas 60 horas para ser treinado, mas enfim, isso é muito importante para mim. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, né? O Eduardo, de um ano atrás, ele não tinha todo esse conhecimento técnico, e não somente técnico, mas também sobre, tipo assim, qual que é a perspectiva da ciência da computação sobre, de fato, essas aplicações. Porque, tipo assim, por mais que eu, como físico médico, também trabalhasse nesse ramo de visão computacional, assim como eu já vi outros colegas trabalhando, a gente se preocupa muito mais com a aplicação de fato e a gente pensa menos em alguns detalhes. Eu acho que essa pós-graduação, ela me fez perceber justamente esses detalhes que me faltavam. Então, tudo isso que eu tive de background foi totalmente complementar à minha graduação. E principalmente complementar a nível de visão computacional. E então, quando eu for para o meu doutorado ou tipo alguma coisa assim, se eu for voltar diretamente para a física médica, eu vou ter muitos conhecimentos que são etapas que eu deveria ter antes de qualquer tomada de decisão. E isso que é muito legal. Então, isso é tipo assim, não somente aprendi sobre certas ferramentas úteis, mas também, digamos que eu aprendi sobre todo esse modus operandi que leva a ciência da computação ser como ela é, né? Então, isso me prepara até mesmo para eu produzir pipelines melhores, leva também, no caso, a eu produzir artigos que são melhores, mais bem explicados e que sejam mais bem fundamentados, né, digamos assim. Então, tipo assim, imagina que a gente que é da física médica, da física, que às vezes está se aventurando ali pela computação, por a gente não ter todo esse, tipo assim, esse background, né, digamos assim, muitas vezes certos detalhes muito importantes eles passam em branco. Então, essa pós-graduação, ela me complementou nessa área. Tipo assim, beleza, eu sei sobre visão computacional, eu sei sobre processamento de imagens, assim, como um todo, isso daí eu tive na minha tipo, graduação, tive novamente na minha pós-graduação. Entretanto, alguns detalhes muito importantes realmente conseguiram impactar e agora eu vejo de uma forma diferente, sabe? Parece que eu vejo de uma forma mais ampla as coisas e então eu acho que se eu for produzir algum artigo envolvendo física médica como um todo e visão computacional, eu tenho certeza que eu iria produzir ele muito bem. E não somente isso, né? Uma outra coisa que a computação ela também me ajudou muito foi nessa perspectiva do que é considerado estado da arte dentro dessas áreas. É somente a aplicação? Não, a gente está falando sobre eficiência, a gente está falando sobre custo computacional, a gente está falando sobre metodologias que utilizam ferramentas matemáticas diferentes, a gente está falando sobre inovação. Então, a área da tecnologia como um todo ela é muito difícil de você inovar, assim, groundbreaking no final do dia, porque realmente a gente passa por muita tecnologia nova sendo inventada a cada dia que passa. Foi muito bom para mim juntar esses dois cursos, justamente por conta que eu estou, digamos que, trabalhando nessa fronteira. Então, eu tenho agora uma ideia melhor do que é estado da arte, o que não é, o que é somente aplicação nova e o que é novidade, né? Então, talvez a nível de tipo artigo, ou talvez a nível tipo assim, até mesmo me fazer repensar essas metodologias que eu quero implementar e ver o que falta, né, nessa literatura. Eu sinto que esse curso ele me ensinou também. Bom, acho que no geral foram essas coisas, assim. Talvez eu tenha mais coisas que eu gostaria de, tipo, citar, falar, etc., mas não é tudo que dá pra gente lembrar, né? Mas eu sinto que eu sou um profissional bem diferente do que eu era um ano atrás, obviamente. Eu acho que se eu for continuar na física médica desse jeito, essa interseção entre imagens médicas, tecnologia, computação, etc e tal, eu sinto que eu tenho muito a agregar, então eu tenho gostado bastante. Assim como também eu tenho muita curiosidade de explorar outras áreas como física mesmo, agora que eu estou trabalhando com equações diferenciais estocásticas e também teoria do caos, mas eu sinto que essa parte de visão computacional ela foi muito importante para mim e eu sinto que eu realmente consigo contribuir em alguma coisa. E eventualmente, né, quem sabe fazer uma certa colaboração com outros físicos médicos e tal, eu acho que eu
tenho, digamos que, esse conhecimento de ambas essas áreas, então eu consigo conduzir melhor certos experimentos e montar metodologias que façam de fato sentido e não somente aplicações aleatórias, né? Porque às vezes eu sinto que alguns artigos, né, feitos por físicos ou físicos médicos, às vezes eles vêm mais ou menos nessa linha. Então, é muito legal a gente ter essa outra perspectiva que é muito mais aprofundada e tal, etc. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Fiquem bem, muito obrigado e até a próxima.